Gênesis capítulo 20. Nesse meio tempo, Abraão mudou-se para a região do Negueb, ao sul, e ocupou as terras entre Cádiz e Sur. Morou também em Gerar. Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Por isso, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: Você será castigado com a morte, porque a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque não tinha tocado em Sara. Por isso, disse: Senhor, matarias até uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse: Ela é minha irmã? E ela confirmou, dizendo: Ele é meu irmão? Em tudo isso estou sendo sincero de coração, e na minha inocência fiz o que fiz. Ainda em sonhos, disse Deus: Sim, eu sei que você fez isso com sinceridade de coração. Por isso, não deixei você tocar nela, e impedi você de pecar contra mim. Agora, devolva Sara ao seu marido. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você viva. Mas se você não devolver a mulher de Abraão, você e todos os seus morrerão. Ainda estava escuro quando Abimeleque se levantou e reuniu todo o pessoal em serviço no palácio. Ouvindo dele o que acontecera, tiveram muito medo. Depois, o rei mandou chamar Abraão e disse: Por que você fez isso conosco? O que eu fiz contra você para me levar a tamanho pecado? Esse pecado seria uma desgraça para mim e para o meu reino. Você agiu mal. Então perguntou Abimeleque a Abraão: O que levou você a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e vão me matar por causa da minha mulher. Além disso, ela é de fato a minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e nos casamos. Quando Deus me mandou sair de casa para terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar onde formos, faça o favor de dizer que é a minha irmã. Então o rei Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os de presente a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: A minha terra está à sua disposição. Escolha o lugar que quiser para viver. Depois disse a Sara: Lamento a vergonha pela qual você passou. Estou dando ao seu irmão 1000 moedas de prata, para reparar a ofensa feita a você. Esta minha atitude significa que você é declarada sem culpa diante de todos. Abraão orou então a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, para que pudessem ter filhos, porque o Senhor tinha tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em plena velhice, no prazo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. Abraão circuncidou Isaque no 8º dia depois do seu nascimento, conforme a ordem recebida de Deus. Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu seu filho Isaque. Sara disse na ocasião: Deus me fez rir, e todos os que souberem disso vão rir comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? E a verdade é que dei um filho a Abraão, já em plena velhice. Passou o tempo e o menino cresceu. Quando foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, caçoava de Isaque, e pediu a Abraão: Mande embora de casa essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado, porque afinal Ismael era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não se preocupe com o menino, nem com a escrava. Atenda ao que Sara diz, pois por meio de Isaque cumprirei as promessas que fiz a você. Mas farei uma grande nação do filho da escrava, pois ele também é seu descendente. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água e os colocou sobre os ombros de Agar, e despediu-a com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Não quero assistir à morte do menino. E ele ficou sentada, chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Vamos, levante o menino e segure-o pela mão, porque vou fazer dele um grande povo.
Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma mulher da terra do Egito. Nessa época, o rei Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, vieram a Abraão e disseram: Vemos claramente que Deus está com você em tudo o que faz. Jure então diante de Deus que não enganará nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Trate a minha terra com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão representou uma reclamação a Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem fez isso. Você nunca me disse nada a respeito. Só fiquei sabendo disso hoje. Diante disso, Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque para selar o acordo entre eles. Quando Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, Abimeleque lhe perguntou: Por que você separou estas 7 ovelhas? Abraão respondeu: Dou estas 7 ovelhas a você. Como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois que foi firmado o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali orou ao Senhor, invocando a presença do Deus eterno. Abraão morou na terra dos filisteus por muito tempo. Gênesis capítulo 22. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Na madrugada seguinte, levantou-se Abraão e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque, e ele levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: Temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Neste momento, o anjo do Senhor gritou dos céus: Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo disse: Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo seu amado filho, o seu único filho. Nisso Abraão viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao Senhor, em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: Juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não me negou o seu único filho, certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão a cidade dos seus inimigos, e por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Assim, voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passaram a morar. Depois desses acontecimentos, chegou a informação de que Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, tinha gerado estes 8 filhos. Uz, o mais velho, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezed, Azo, Pildas, Gidlafe, Betuel, pai de Rebeca.
Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Reumá, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca.